Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje trazemos aqui mais uma resenha para vocês, e é sobre inteligência artificial. Vamos resumir o artigo do Dr. Don Nutbin, um dos grandes expoentes do letramento em saúde. Ele escreveu em 2023 o artigo intitulado Artificial Intelligence and Health Literacy Proceed with Caution, ou, ao pé da letra, Inteligência Artificial e Letramento em Saúde proceda ou haja ou prossiga com cuidado. Coloquei a referência do artigo na descrição do episódio. E por que esta escolha, gente? Primeiramente, a relevância do tema. Em segundo lugar, pelo autor, que é renomado neste campo. Em terceiro lugar, por se tratar de um artigo atual, porque apesar da publicação ser de 2023, o Dr. Nutbin fez várias palestras durante o ano de 2024, abordando este tema e convidando para a leitura deste artigo. O artigo aborda o potencial da inteligência artificial, da IA, né, na comunicação, em saúde pública e letramento em saúde. E ele vai destacando oportunidades e riscos associados. Então, o autor explora aplicações existentes e potenciais da IA, além de examinar desafios éticos e práticos. E uma coisa interessante do artigo é porque ele faz uma entrevista com o ChatGPT para avaliar a qualidade das informações fornecidas e aí ele sai destrinchando os resultados da entrevista, né? Então, o autor destaca que nos últimos 20 anos, o uso da mídia digital para comunicação e saúde cresceu assim de uma forma exponencial. E isso é bom, porque permite a comunicação com muitas pessoas diretamente e a custo baixo, permitindo também uma comunicação interativa. O problema é que, juntamente com isso, vem o desafio das fake news, né? das informações erradas ou enganosas. Né? Com o crescimento da mídia digital, aí surgiram novos conceitos, né? Então, apareceu o letramento eletrônico em saúde, que é o e-health literacy, e o letramento digital em saúde, que é o digital health literacy, que descrevem as habilidades necessárias para encontrar e usar informações eh, de saúde de fontes digitais e aplicar o conhecimento adquirido na resolução de problemas de saúde. As habilidades de letramento digital em saúde também podem ser categorizadas em funcionais, interativas e críticas, a exemplo do campo-mãe, que é o letramento em saúde. Mesmo assim, pessoal, devemos lembrar da necessidade de utilizarmos conceitos de letramento digital em saúde apropriados ao contexto brasileiro, como bem foi apontado no nosso último episódio de 2024, que foi realizado em 27 de dezembro, pela fala da doutora Guiomar Virgínia Vilela Assunção de Toledo Batello. Então, melhorar o letramento digital em saúde requer ações que reduzam a complexidade do sistema de informações e do ambiente, além de ajudar as pessoas a desenvolver habilidades funcionais comunicativas e críticas para identificar e engajar-se produtivamente com fontes confiáveis em plataformas digitais. E aí, eu acrescento que para nós no Brasil é o maior desafio se formos nos comparar a países que já evoluíram em ações promotoras do letramento em saúde, porque nós aqui ainda estamos construindo melhorias no letramento em saúde da população e ainda sem política pública direta de apoio. Imaginem então mais uma tarefa que é a promoção do letramento digital em saúde. No caso das plataformas de inteligência artificial, as mesmas são consideradas pelo autor, não é? Boas ferramentas para responder a perguntas de saúde usando linguagem simples e acessível. Mas acontece que pode acontecer imprecisões e aumento da desinformação. O lançamento das plataformas de inteligência artificial mais acessíveis ao público, e aí o autor cita, cita é ótimo, o autor cita o ChatGPT da OpenAI, né? Ele cita essa como um dos exemplos. Ela gerou, esse lançamento gerou maior conscientização pública e profissional sobre essas tecnologias que estão em rápida evolução.
Então, a inteligência artificial utiliza modelos, né, de aprendizado de máquina para analisar grandes conjuntos de dados, reconhecer padrões, fazer previsões e adaptar seu comportamento ao longo do tempo. Então, esses modelos também podem criar novos conteúdos de forma automática, sendo treinados para aprender e melhorar com a experiência. Então, quem está já utilizando a inteligência artificial já percebeu que esse aprendizado pode ser continuamente melhorado, né? E o autor cita que uma aplicação específica da inteligência artificial é a inteligência artificial conversacional, que possibilita então a interação entre humanos e computadores em linguagem simples. E aí, como exemplo, ele cita os chatbots, e assistentes virtuais, que entendem e respondem à linguagem humana de uma forma interativa. No campo da saúde, ele comenta que há exemplos de chatbots para manejo de doenças crônicas e para a educação em câncer, por exemplo, né? Contudo, as avaliações desses usos, ele considera que ainda são limitadas e apresentam resultados variados dependendo do contexto e do nível de letramento em saúde dos usuários. No momento, a aplicação da inteligência artificial no letramento em saúde está em estágio emergente e aí por isso mesmo requer uma abordagem cautelosa, com uma regulamentação adequada e o envolvimento de profissionais humanos para garantir precisão e relevância. Olhem só que interessante, como eu comentei no início, o autor realizando uma entrevista com o ChatGPT na versão 3.5. Então, ele fez perguntas para a inteligência artificial sobre aplicações da inteligência artificial no letramento em saúde. E aí ele analisou as respostas fornecidas pela ferramenta. Então ele comenta, e ele até apresenta lá no quadro quais foram os resultados da entrevista, né? Ele destaca 11 possibilidades que o ChatGPT, na verdade não é o autor, né? O ChatGPT que destacou 11 possibilidades de inteligência artificial para letramento em saúde. Eu vou citar cada uma, né? Primeiro, ampliar o acesso à informação para indivíduos e comunidades. Depois, simplificar linguagem, personalizar mensagens e possibilitar monitoramento e acompanhamento, tornar informações de saúde disponíveis em vários idiomas e adaptar-se a nuances culturais, ajudar profissionais da saúde e explicar termos médicos de forma mais acessível, facilitar a comunicação bidirecional, respondendo a perguntas de pacientes em tempo real, analisar dados do paciente para fornecer recomendações personalizadas, monitorar dados de saúde e oferecer feedback em tempo real, estabelecer padrões de qualidade e certificação para fontes de informação em saúde, priorizar informações confiáveis, combatendo a desinformação, gamificar o treinamento em letramento e saúde, criando experiências interativas, e o último, abordar determinantes sociais da saúde, como o acesso a recursos e direitos de saúde. Então vejam que, vamos dizer que o ChatGPT foi bem ambicioso, né, nas aplicabilidades que seriam possíveis de se obter com a inteligência artificial no campo do letramento em saúde. E aí o autor analisou essas possibilidades geradas pela inteligência artificial e acabou apontando pontos fortes e limitações na opinião dele, né? Então, como pontos fortes, ele destacou que as respostas foram abrangentes, foram em linguagem simples e foram baseadas em definições aceitas. Ele considera também que a inteligência artificial identificou aspectos éticos, como o risco de exacerbar desigualdades em saúde, que enfatizou a necessidade de regulamentação e o papel do governo em limitar a disseminação de desinformação, e que reconheceu que a qualidade das informações fornecidas depende das fontes utilizadas durante o treinamento da inteligência artificial, né? Então, ele colocou isso um ponto forte, porque a, a própria inteligência artificial reconhece a sua limitação em fornecer resultados verdadeiros e práticos para serem aplicados, reconhece essa limitação caso o treinamento não seja
um treinamento adequado, né, com fontes fidedignas para que a máquina aprenda, né. Então é bem interessante esses pontos fortes que ele destaca dentro do que ele analisou dos 11 pontos apontados pela inteligência artificial. Mas aí ele, logicamente, ele também, como um bom crítico que o doutor Nutbin é, ele apontou limitações, né. Então aí ele coloca que falta uma referência substancial ao contexto e à complexidade da comunicação em saúde referida pela inteligência, que não tem uma diretriz clara ou diretrizes claras sobre como alcançar o potencial que foi destacado, que as respostas foram limitadas a resumos de informações disponíveis, sem assim insights originais significativos, e ainda ele aponta o risco de reproduzir e amplificar imprecisões caso os dados de treinamento sejam falhos. Então, mais uma vez, tanto como ponto forte como ponto fraco, ele destaca a questão do treinamento, a questão das fontes a que a máquina tem acesso. Isso acontece de um modo geral, mas aqui no caso ele está se reportando à aplicabilidade em letramento em saúde. Na verdade, a resenha que a gente traz não é para fazer uma avaliação da inteligência artificial ou uma avaliação do chat GPT, não é? A gente está trazendo aqui essa resenha exatamente com a intenção de destrinchar um pouco a fala e interpretação de um expoente do letramento em saúde sobre a máquina de inteligência artificial no campo do letramento em saúde. Nenhum outro campo ele está discutindo aqui, ele está discutindo especificamente o letramento em saúde. E aí ele faz algumas reflexões, né? Ele considera que, apesar das limitações, as plataformas, e aí no caso ele está se reportando especificamente ao chat GPT, mas ele fala das plataformas de um modo geral, elas têm sim potencial para auxiliar na comunicação em saúde. Mas, mais uma vez, isso ele faz várias vezes no texto, ele destaca que a ferramenta ainda precisa da intervenção humana significativa para validar a precisão e adaptar mensagens ao contexto e às necessidades dos usuários. Então, ele ainda ele ainda vai mais além, né. Ele diz que para otimizar a aplicação da inteligência artificial no letramento em saúde, no momento, já tem um potencial imediato para algumas aplicações. Então aí ele cita algumas, por exemplo, a primeira que ele cita é melhoria da comunicação escrita em saúde. Então ele diz que plataformas, como o ChatGPT e outras, né, podem ser usadas pelo profissional de saúde para simplificar a linguagem de materiais de saúde. Por exemplo, explicar ataque cardíaco a um estudante de quinto ano, né? Apesar da precisão ainda depender de revisões humanas, a tecnologia acaba fornecendo um ponto de partida avançado, economizando tempo e melhorando a clareza da comunicação. Então, ela nos ajuda, ela não nos substitui, né? Segundo ponto que ele coloca é a comunicação multilíngue, porque a inteligência artificial pode traduzir informações de saúde em vários idiomas, atendendo comunidades diversas. Aí, mais uma vez, ele coloca, mas as traduções precisam ser revisadas para garantir precisão e refletir normas culturais locais, né? Aí, a terceira que ele coloca é o acesso público direto à informação, né? Isso é possível, é viabilizado pela inteligência artificial, mas ainda exige aprimoramento na precisão das respostas, na confiança do público e mais um ponto que ele destaca na regulação do ambiente digital. Ele sempre está colocando isso ao longo da discussão dele no artigo. O quarto potencial para aplicação é o desenvolvimento de habilidades de letramento em saúde. Então, ele coloca que a inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades críticas, de habilidades comunicativas, e uma estratégia seria a gamificação. Mas aí ele também faz uma observação. Quer dizer, ele está falando que é potencial imediato, mas ele sempre faz um adendo, né? Então ele coloca que essas habilidades elas podem ser melhor desenvolvidas se tiver uma associação entre a máquina e o profissional, não é? Enfim, ele afirma que é necessário avançar com cautela. Ele acha que a inteligência artificial ela atua como um assistente, reduzindo a complexidade das informações e facilitando o acesso a conteúdos confiáveis e compreensíveis.
mas que é necessário equipar as pessoas com as habilidades necessárias para avaliar a confiabilidade das tecnologias de inteligência artificial e compreender seus limites. E também que é necessário focar no desenvolvimento de habilidades críticas e interativas desde cedo, especialmente nas escolas. E que, além disso, os profissionais de saúde devem sim colaborar no desenvolvimento de algoritmos baseados em dados verificados e fontes confiáveis. Que nós devemos, enquanto profissionais de saúde, advogar por regulamentações que promovam o uso ético da inteligência artificial e que evitem a disseminação da desinformação. E que nós devemos nos engajar ativamente no treinamento de máquinas para criar sistemas personalizados e confiáveis. Então, ele conclui que as plataformas de inteligência artificial, como o ChatGPT, oferecem potencial para expandir o acesso a informações de saúde confiáveis e personalizadas, mas que ainda enfrentam desafios, como as imprecisões e variações na confiança dos usuários. Então, o uso responsável dessas ferramentas vai exigir liderança profissional, pesquisa contínua e regulação rigorosa para garantir que a expansão tecnológica vá de mãos dadas com o desenvolvimento de habilidades de letramento em saúde. Olha só que maravilha de artigo, pessoal. E assim, eu tive a oportunidade de assistir uma das palestras que ele deu, enfocando esse tema. Foi um horário terrível, porque foi na Índia, e para nós aqui o horário dele lá era no final da manhã, para nós aqui era 4 horas da manhã. Mas eu tive a coragem de acordar cedo e entrar online, e assim, eu fiquei encantada, porque ele é muito didático, né, esse pesquisador. Então, ele falando, você vai se encantando com essa discussão, né, de inteligência artificial e letramento em saúde, mas eu acho que, para quem não teve a oportunidade ainda de ouvir o Dr. Dom Nutbin, eu acho que esse artigo é uma boa oportunidade de se aprofundar um pouco na discussão que se tem sobre o uso da inteligência artificial e o letramento em saúde em particular. Nós não estamos falando, nem ele está, né, sobre outras utilizações, tá? Ele está se reportando à questão de você usar a inteligência artificial para melhorar o letramento em saúde das pessoas, né? E no caso aqui, letramento digital em saúde, ou seja, para melhorar a aquisição de habilidades, né, para acessar, para compreender, para avaliar e para aplicar informações de saúde e utilizar adequadamente os serviços de saúde. Então, é nessa perspectiva que ele discute. Né? E aí vocês observem, né, na minha fala, e se vocês forem ler o artigo que eu estou aqui colocando a referência completa no episódio, vocês observem que ele tem uma grande preocupação com a inteligência artificial e ele fica repetindo várias vezes os riscos associados ao mau uso, mais do que as vantagens. Né? Mas, de qualquer maneira, ele reconhece, e eu acho que todos devemos reconhecer, que é um caminho sem volta, apenas necessitando de lapidação para um uso amplo e para um uso técnico. Né? Se vocês lembrarem, né, os participantes, os nossos ouvintes que são associados à Rebraus, a inteligência artificial foi tema da última conferência da Rebraus, e os inscritos tiveram oportunidade de assistir a vários aspectos do tema apresentados pelos convidados. Eu, particularmente, ainda faço um uso muito incipiente da inteligência artificial. Eu tenho usado para pedir sugestões de temas de palestras, sugestões de conteúdos de cursos de educação permanente, sugestões de conteúdos de cursos voltados à comunidade sobre diferentes temas. Eu tenho utilizado também para compilação de artigos, por exemplo, eu coloco lá 10 artigos para ele fazer uma síntese dos principais aspectos, né? Mas eu já pude perceber que realmente tem necessidade de revisar, tem necessidade de corrigir e tem necessidade de dar aquele toque humano no conteúdo gerado. Mas eu gostei, tenho gostado de estar enveredando por essa área, acredito que muitos de vocês já enveredaram ou querem enveredar, e eu comprei recentemente um curso sobre inteligência artificial, então eu estou começando a me aprofundar mais nesse universo aí, que não deixa de ser um universo cativante, né? Então eu sugiro que cada um de vocês que estiver usando ou que pense em utilizar a inteligência artificial, reflita sobre as colocações do Dr. Nutbin, e procurem aprender mais
sobre as diversas potencialidades das diferentes ferramentas de inteligência artificial, porque também elas não são iguais, umas são melhores do que outras, né? Aqui no exemplo do artigo, ele se reportou mais ao chat GPT, mas nós temos muitas ferramentas de inteligência artificial, e eu acho que a gente precisa realmente aprender mais e selecionar bem aquilo que realmente vai poder ajudar a população, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Agradecemos a audiência de vocês e aguardamos todos para o próximo episódio. Até lá!